Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 2. Vou ler aqui alguns versículos com os irmãos. O tema desta mensagem, dessa ministração, é o novo tempo, o novo templo e uma nova consciência. Querem repetir comigo? O novo tempo, o novo templo e uma nova consciência. Não confunda, de fato é um novo tempo e um novo templo e uma nova consciência. Vamos nos basear aqui no Evangelho de João, capítulo 2. Leia comigo do versículo 18 até o versículo 25. Diz assim: perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que Jesus dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram nele, ou creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Agora, passa uma página à frente, capítulo 4. E aqui nesse capítulo eu vou fazer a leitura de apenas fragmentos de um versículo ou de 2 versículos, mas na ocasião certa eu vou abordá-lo na sua completude, ok? Capítulo 4, versículo 23, eu quero ler apenas até você encontrar na sua Bíblia a primeira vírgula. Diz assim: mas vem a hora e já chegou. Tem a vírgula aí? Então vamos parar na vírgula. Queria que você olhasse para o seu irmão à sua direita, à sua esquerda, e dissesse para ele: vem a hora e já chegou. Vem a hora e já chegou. Agora veja no versículo, esse foi o 23, né? Capítulo 4 de João, né? Nós lemos o versículo 23. Agora, veja o versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem. Mas eu tinha que ter lido o versículo 21 primeiro, né? Para depois ler o 23. Então vamos corrigir aqui a nossa... Vamos ler primeiro o 21, depois a gente lê o 23 novamente. Diga assim para o que está do seu lado: podes crer-me que a hora vem. Muito bem. Versículo 21 diz: podes crer-me que a hora vem. Agora no 23 diz: mas vem a hora e já chegou. Diga lá. Que maravilha. Mas esse ano é um ano destinado à meditação, à reflexão, ao estudo, às ministrações do Evangelho de João. Todos os domingos estamos ministrando este Evangelho, desde janeiro, e já chegamos aqui até essa porção do capítulo 2. Hoje vamos chegar até o versículo 25 do capítulo 2. E é interessante porque nós, no estudo dessa carta, ou melhor, deste evangelho, nós colocamos um subtítulo. Colocamos assim: o reino de Deus e o evangelho orgânico de João. E algumas pessoas passaram a perguntar acerca do que vem a ser esse tal de evangelho orgânico de João. Eu tenho até recebido e-mails de pessoas me perguntando acerca do que quer dizer o evangelho orgânico. Eu creio que nessa altura dos nossos estudos aqui de João, já dá para deixar um pouco claro acerca do motivo porque nós chamamos e reconhecemos na leitura deste livro o evangelho orgânico. Poderíamos dizer que os evangelhos anteriores, Mateus, Marcos e Lucas, podemos dizer que eles sejam evangelhos
escritos do ponto de vista judicial, evangelhos judiciais, em que eles narram a vida de Cristo, eles narram todos os eventos, ou uma boa parte dos eventos, que constituem a vida, o ministério de Cristo, do ponto de vista dos acontecimentos. Ou seja, eles narram os acontecimentos como quem procura encadear uma série de eventos para demonstrar o percurso biográfico da pessoa de Jesus Cristo, apresentando-o como aquele que é o Messias prometido. Ao chegarmos em João, entretanto, nós vemos que João é um evangelho na sua própria natureza da escrita, um evangelho um tanto distinto, porque João, ele é um evangelho transcendental, ele transcende. João, ele vai além das coisas físicas, João, ele vai além das coisas materiais. João, ele é como se fosse um evangelho que diz assim: olha, pessoal, é preciso que nós todos reconheçamos que com a encarnação do Verbo, ele não identifica o Cristo de Deus nem com Maria, nem com Adão, nem com Davi. Daí os irmãos já percebem o caráter, a natureza desse evangelho. Ele diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, e que a vida que estava nele agora está nos homens, e esta vida que é ele próprio nos homens é a luz dos homens. E então agora esse Cristo de Deus, que é o Logos, que é a própria vida, que é a luz, ele se faz carne. E João então nos traz uma notícia, que é a notícia inaugural do Evangelho, é a notícia que inaugura o Evangelho, porém, é uma notícia que não tem sido, talvez, compreendida pela maioria dos cristãos, e talvez nem mesmo tem sido declarada em forma de Evangelho. Qual que é a mensagem inaugural do Evangelho? É quando Jesus, aqui nas palavras de João, no Evangelho de João, ele fala acerca da chegada de um tempo. Como você leu, nós lemos aqui no capítulo 4, no episódio da mulher samaritana, quando Jesus fala: podes crer-me que a hora vem. Em seguida ele diz: vem a hora e esta hora já chegou. Então o evangelho, ele se inaugura, ele se abre com uma declaração, como quem diz aos homens: olha, estamos entrando num novo tempo. Nós estamos entrando num novo momento da história de Deus com os homens. Isso é tão verdadeiro que quando nós lemos também o Evangelho de Marcos, o chamado Proto-Evangelho, capítulo 1, versículo 15, nós encontramos lá o próprio Jesus declarando: o tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, quando Marcos diz o tempo está cumprido, ora, ele falava então de um tempo que havia sido profetizado, ou de um tempo que se esperava, um tempo em que se aguardava. Ou seja, todos os homens que viveram antes de Cristo, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, estavam caminhando na perspectiva de um tempo vindouro, um tempo profético, um tempo que estava por vir. E, portanto, o evangelho, tanto de Marcos quanto de João, eles se abrem dizendo: pessoal, o tempo tão aguardado chegou. Ora, e que tempo seria esse tão aguardado? Esse tempo tão esperado? E é por essa razão que nós chamamos o João de evangelho orgânico, porque esse tempo, nós vamos verificar isso ao longo de todo esse evangelho, na contribuição de outros livros da Bíblia, que esse tempo é um tempo em que, desde o momento em que o Cristo, o Logos, a vida, a luz, se encarna, se faz homem, é o tempo então em que se deve deixar para trás toda a nossa relação espiritual com Deus, deixar para trás toda essa relação com Deus que se ocupava ou que se realizava na base de coisas. Ou seja, o relacionamento do homem para com Deus a partir da encarnação do Verbo se dá no espírito humano. Não acontece mais por meio de coisas, por meio de se oferecer a Deus um cabrito, ou o sangue de uma vaca, ou o sangue de touros e de bodes e de carneiros.
nem oferecendo a ele bolo de fina flor de farinha, nem servindo a ele com incensos, nem com construção de templos, não é? Tampouco com qualquer outro tipo de ritual que envolva, nas palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, palavras de Paulo, que envolva as mãos humanas. Em outras palavras, Deus é espírito e ele, portanto, não pode ser servido por mãos humanas. Mas alguém poderia questionar o seguinte, dizendo: ora, mas Deus sempre foi espírito. Ele nunca deixou de ser espírito. Mesmo nos primórdios da história, na infância da humanidade, Deus sempre foi espírito. E ocorre que, se ele sempre foi espírito, os homens sempre deveriam o quê? Servi-lo em espírito, e não por meio de coisas. Mas a questão desse tempo vindouro, esse tempo profetizado, esse tempo anunciado em que o homem haveria de deixar para trás todo o relacionamento para com Deus, que era feito mediante coisas físicas, rituais e fruto da própria obra e mãos humanas. O fato é que esse tempo profetizado e que deixaria isso para trás, não está para Deus. Deus sempre foi espírito. Agora, esse tempo profetizado estava para o homem. É por isso que nós não podemos avançar sem antes lembrar um pouco acerca do que está no livro de Hebreus, no capítulo 5, a partir do versículo 11 em diante. Eu quero que você abra lá. Nós já vamos voltar aqui para o livro de João, mas esse capítulo aqui, ou essa porção de Hebreus, é importante que os irmãos entendam, para explicar a questão do tempo, desse novo tempo em que nós, ou no qual nós estamos inseridos, no qual estamos presentes, né? Nosso viver atual. Hebreus capítulo 5, versículo 11. E eu quero chamar a atenção da igreja para isso. Nós precisamos entender esse aspecto da verdade. E ao entendermos, uma alegria muito grande vai encher o nosso coração por nós descobrirmos ou cairmos em nós mesmos de que nós vivemos no melhor dos tempos. De todos os tempos, vivemos no melhor dos tempos. Hebreus capítulo 5, versículo 11 diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Então observe o que o versículo 11 diz a esse respeito. Ora, se você voltar aos versículos anteriores, o apóstolo está dizendo a respeito do ministério sacerdotal de Melquisedeque. Fala de um tempo em que Deus, na história, implementou um novo sacerdócio, uma nova base de relacionamento entre Deus e os homens. Os irmãos devem saber que o sacerdócio é, na verdade, uma base sacerdotal, ou que seja um elo, um mediador, algo que faz a mediação entre Deus e os homens. E no Antigo Testamento havia o sacerdócio de Arão, ou o sacerdócio levítico, em que acontecia no templo ali em Jerusalém, na base de um sacerdócio de pessoas, de homens, de ofertas que eram levadas a Deus, de sangue, de animais, de bolos, de pães e de festas e de rituais. Mas agora, o estudioso Hebreus diz que Deus instaurou, a partir da vinda de Cristo, da primeira vinda, da encarnação de Cristo, um novo sacerdócio. Então, essa mudança de tempo implica a mudança também desse sacerdócio, ou seja, deixa-se para trás o sacerdócio de Arão, implementa-se um novo sacerdócio agora de Melquisedeque. Então entenda que a questão de mudança de sacerdócio é mudança de base de relacionamento dos homens para com Deus. Alguém poderia perguntar: pastor, qual é a diferença crucial entre o sacerdócio de Arão, antes de Cristo, e agora o de Melquisedeque, de Cristo em diante? E há muitas implicações em tudo isso. Estamos ministrando na quarta-feira, esses dias, o sacerdócio, essas diferenças. Mas uma delas, e a mais crucial, a mais importante, é que enquanto que o sacerdócio de Arão era local, era levado a cabo por homens mortais, que ao morrer deixavam de ministrar e tinha que vir um outro dando continuidade em sacrifícios e ofertas que nunca acabavam, porque nunca resolvia o problema dos homens.
ou seja, não acrescentava efetivamente alguma coisa nos homens de então. Isso porque eles estavam ainda na expectativa de um tempo que haveria de vir, em que se diz que haveria de chegar à perfeição, que é o próprio Cristo, é a própria era da realidade, quando agora, nesse novo sacerdócio, ele é realizado pelo poder da vida indissolúvel no Cristo em ressurreição. Ou seja, a partir de agora, ocorre que nesse sacerdócio nós temos agora um meio de nos relacionar com Deus, que não precisa mais de ritos, de templos, de ofertas, de sacrifícios, de jejuns, de coisas. Incrível que depois de tanto tempo que nós temos essa revelação na Escritura, os cristãos do tempo presente ainda continuam servindo a Deus com as mãos humanas. Como que dissesse, o que eu posso fazer com as minhas mãos para agradar a Deus? E aí os profetas e apóstolos da mentira, do engano, para seduzir o povo e mantê-los ali cativos nos seus apriscos, o que eles fazem? Ora, eles trazem ou levam essas pessoas um tanto de sacrifícios, longas orações, subir nos montes para oração, jejuns, ofertas em dinheiro, ofertas de sacrifício do próprio corpo. Ou seja, eles conduzem as pessoas a continuarem a servir a Deus como se o tempo profetizado que viria ainda não houvesse chegado. Ou seja, eles continuam servindo a Deus como os antigos gregos faziam, os egípcios faziam, os babilônicos faziam, os assírios faziam, os hebreus faziam. Eles não conseguem perceber que agora, nesse novo sacerdócio de Melquisedeque, há um sacerdócio eterno, atemporal. Quando você lê o sacerdócio de Melquisedeque, quando ele se diz sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípios de dias, nem fim de existência, ora, isso não nos lembra João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e de que tudo foi feito por meio dele? Veja que não há conexão do Cristo e do seu sacerdócio eterno com as coisas físicas e terrenas. Isso estava para as pessoas da menoridade, do tempo em que os homens não haviam ainda adquirido uma consciência maior acerca de si mesmos e acerca da realidade, acerca da vida, acerca do que é o pecado, acerca de Deus. Ou seja, o tempo passado, antes da encarnação de Cristo, a Bíblia vai chamar em Gálatas capítulo 1 de o tempo da menoridade, o tempo da infância. Para ficar bem claro, basta você imaginar a história da humanidade com a história de um indivíduo. Assim como um indivíduo ele tem o seu nascimento, tem ali a tenra idade, ele tem a sua meninice, e ele tem a sua adolescência, e ele vai crescendo até chegar na idade madura. Podemos colocar a idade madura para nós entendermos bem, tanto maduro fisicamente, intelectualmente, como também a maioridade civil. Imagine só, aos 18 anos, já é rapaz, já pode dirigir, já pode ter carteira registrada, já pode viajar sozinho. Aquele momento em que a pessoa fala assim, bem, a partir de agora, a minha vida é outra. Agora eu tenho plenos direitos e plena liberdade do exercício da minha cidadania. Então, quando você pensa assim acerca de um indivíduo, imagine que o mesmo acontece ou aconteceu com a humanidade. A humanidade teve uma infância, uma tenra idade. A humanidade teve uma época de meninice, teve uma época de adolescência, de puberdade. E nesse tempo, portanto, a humanidade não tinha condições de compreensão, de entendimento, não tinha desenvolvido uma consciência para que pudesse então herdar todas as bênçãos e começar a caminhar de uma maneira muito mais comprometida com a verdade do que com as pedagogias. De sorte então que Paulo, ele anuncia esse tempo, Jesus anuncia esse tempo, Marcos anuncia esse tempo, dizendo, olha, esse tempo da maioridade já chegou.
E quando então o apóstolo que escreve aos Hebreus fala acerca desse tempo, que aqui é simbolizado pelo sacerdócio de Melquisedeque, atenção, porque o sacerdócio é uma base de relacionamento. Aí ele diz que a respeito desse tempo, portanto, desse novo relacionamento, desse tempo em que não se serve a Deus com mãos humanas, desse tempo em que se deve servir a Deus em espírito e em verdade, desse tempo em que nós não mais nos aproximamos de Deus a partir de um mediador que seja um pastor, um padre, quem quer que seja, um sacerdote, mas que nós entramos pelo espírito humano, pela fé, e podemos nos relacionar com Deus. Ele diz que acerca disso há muito o que dizer e coisas difíceis de explicar. Por quê? Explica ele. Porque vos tendes tornado tardios em ouvir. Ou seja, ele diz que é nossa a responsabilidade da falta de compreensão do tempo em que nós vivemos. Ele diz, olha, vocês têm se tornado tardios em ouvir. Não que essas coisas sejam tão complexas assim, mas é porque nós é que ficamos retardando a compreensão. Nós é que ainda estamos habituados ao tempo antigo. Nós ainda estamos como um jovem de 30 anos, que não descobriu ainda que tem 30 anos de idade, e que ainda vive na barra da saia da mãe, que nunca trabalhou, que os pais dão de tudo, aquele meninão criado com a avó, mimado, dengoso, tudo fere a ele, tudo magoa, que dá 10, 11 horas da manhã, ele está acordando, se espreguiçando. Aí a mãe não está em casa porque foi trabalhar, o pai não está em casa foi trabalhar, e ele está lá acordando, meninão. Ele não se despertou. Ou seja, há uma negligência aqui. Ou não há? Há ou não há, pessoal? Me desculpe se porventura aqui no nosso meio tiver alguém nessa condição. Mas que há uma negligência, há. Pastor, eu estou nessa condição. Então, há negligência. Não adianta eu falar que não tem, que tem. Seu pai pode ter de tudo, mas logo que o homem se sente homem, ele tem que começar a buscar a sua independência, a sua vida. De modo então que o apóstolo ele diz que o problema está em nós mesmos, que nos tornamos tardios em ouvir. Ele diz mais, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes necessidade novamente de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então veja como o apóstolo coloca aqui uma situação, dizendo, lógico, aos hebreus daquele tempo. Mas quando nós olhamos para nós cristãos, embora gentios cristãos, depois de 20 séculos em que o apóstolo escreveu essas palavras, nós vimos algo muito semelhante. Irmãos, eu fico espantado de tantas coisas que eu vejo e que eu ouço, por exemplo, na internet. Tem um programa chamado Vejam Só, lógico, da televisão, mas como eu não vejo na televisão, acabo vendo na internet. Alguém conhece? Um programa, para mim, de uma importância tremenda, que é um programa sério, porque não vende bênçãos de Deus, e porque o intuito ali é conversar as escrituras, colocar pastores de linhas, de pensamentos diferentes para debater assuntos. Então, para mim, um programa raríssimo, que não está em TV aberta, e que tem a sua importância. Entretanto, eu fico observando que os temas, às vezes tem até alguns temas bons, não é sempre que tem temas bons. Geralmente tem temas que não levam a pessoa a lugar algum, que o discernimento daquele tema não vai resolver. Por exemplo, se nós pararmos aqui para discutir se o sinal da besta é um biochip, isso não vai resolver nada. A não ser que nós estejamos para discutir o sinal da besta, compreendendo na sua realidade, no seu significado,
à luz da Escritura. Aí você, opa, peraí, então... Mas as pessoas estão lá discutindo se é do tamanho da cabeça de um alfinete, ou do tamanho de um caroço de arroz, ou se porventura é um carimbo, é um chip, é um laser, alguma coisa do tipo. Mas, às vezes, tem temas bons que poderia trazer um acréscimo à igreja de Jesus Cristo, um amadurecimento. O problema é que as pessoas que estão ali debatendo, muitas e não raras vezes, não conseguem se elevar do chão 1 centímetro. Porque a visão ainda está nas formas. A visão ainda está nos moldes. A visão ainda está nas coisas. Ou seja, debate, no final, ninguém consegue alçar um voo, pequeno que seja, na sua experiência. Quando nós então dizemos que o Evangelho de João é um evangelho orgânico, é porque ele é um convite para que nós olhemos para aquilo que é transcendente, para que nós olhemos para aquilo que é espiritual. É uma mudança radical que ocorre não somente na história dos homens, mas sobretudo no modo como ele agora serve a Deus. Um dos exemplos práticos acerca disso foi a abertura do primeiro sinal em João capítulo 1, que Cristo realizou, quando então ele transforma a água em vinho. Falamos disso aqui na semana retrasada, há 3 ou 4 semanas, quando então nós vimos pelo próprio Cristo como que aquele sinal apontava profeticamente, primeiro, para o fim de uma aliança, a aliança do Sinai. Segundo, para o começo de uma nova aliança, a aliança do Calvário. O que implica essa mudança de aliança? Ora, a aliança do Sinai era a aliança das tábuas da lei escrita em tábuas de pedra. Imagine só, chega para uma pessoa e fala assim, ó, aqui está a lei, você pode pegar um caderno, por gentileza, anota aí, tudo o que você deve fazer e o que você não deve fazer. A pessoa coloca lá, não matarás, não darás, não. Agora os sim, deve. A pessoa, no Monte Sinai, no tempo da lei, no tempo da menoridade, no tempo em que se via a Deus com as coisas, andava o homem com um manual, no que pode fazer, no que não pode fazer. E aí é onde se criam os fofoqueiros, né? Alguém correu lá e falou, Moisés, socorre, o que foi? Sabe o irmão fulano, o que tem? Eu o vi catando lenha em dia de sábado. Ah, conversa, todo mundo sabe que não pode catar lenha em dia de sábado. Pois é, Moisés, mas segundo aqui, eu estava observando, inclusive eu estava lendo aqui a semana passada, Moisés, e aqui Deus proíbe colher o maná. Ora, se não pode colher maná, que dirá colher lenha? Catar lenha, cavaco, para fazer um fogo. Para quem sabe assar um pão, ou quem sabe se aquecer, eu sei que ele estava lá no campo catando lenha. Aí, rapidinho, Moisés mandou chamar a pessoa. Qual foi o resultado? Moisés mandou apedrejar o homem. Por que apedrejou o homem? Porque estava catando lenha com suas próprias mãos para fazer alguma coisa que o texto não nos informa. Então, vejam como os homens andavam pelos manuais. O que fazer, o que não fazer, como não fazer, quando não fazer. Observa que esse tempo da menoridade, os homens não tinham uma comunhão com Deus no seu espírito. Ele não tinha uma comunhão própria com Deus. O homem dependia de ir a um sacerdote, de ir a alguém, um maior, alguém que lhe pudesse dizer como fazer as coisas. A partir de um manual. Aí tem lá o chefe, tem lá a turma, e entre eles um manual. Vamos fazer a verificação. O que diz aí e tal? Aí ia lá olhar, de fato, o fulano está errado. Esse era o tipo de relacionamento que eles tinham. Eu até me recordo de uma música profana. Entenda profano como sendo não sagrado, não necessariamente que seja pecaminosa, mas profana quer dizer aquilo que não está para o sagrado, aquilo que se faz fora da ideia do sagrado. Uma música de um grande compositor, em que ele diz, no finalzinho da música, ele diz, repare, olhe, a multidão precisa de alguém mais alto a lhe guiar. Ele diz, repare a multidão, como que ela precisa de alguém para estar dizendo. Imagine só que agora vão precisar de um pastor para ir à sua casa, para dizer o que você deve fazer da sua vida.
Aí você encontra aqueles pastores mais sem futuro do mundo, chegam lá, vão arrancar dinheiro seu, com falsas profecias, com falsas revelações, com enganos, tudo porque você decidiu agora viver por meio de coisas humanas, ao invés de desenvolver uma espiritualidade em que você próprio se sente e se entende como templo de Deus. Ora, se eu sou templo de Deus, Deus habita em onde? Em mim. Então agora eu posso ter essa comunhão íntima, essa direção interior. Não é sem razão que João vai dizer no capítulo 1, versículo 4, que a vida, que é o próprio Logos, que está em nós, é a luz dos homens. Bem, para todos os efeitos, já depois vamos entender a questão do tempo, né? Há um tempo, quando o Filho de Deus vem encarnado, começa agora um novo momento. O Evangelho de João vai nos convidar a entrar agora para uma visão, uma perspectiva, uma experiência totalmente espiritual. Por isso muitos aqui, às vezes ficam estranhando, e talvez até vão estranhar no futuro da leitura de João, quando você começar a perceber que o próprio Jesus começa a nos ensinar que agora tudo é uma questão do espírito, tudo é uma questão do coração, não é mais uma questão material. E aqui no capítulo 2, onde lemos agora há pouco, nos mostra claramente essa transição, claramente esta mudança, quando Jesus, ao entrar no templo, esse templo no qual ele entra, a partir do versículo 13, do capítulo 2 de João, é o templo de Jerusalém. Você imagine que Moisés, lá no deserto, recebeu a planta do templo, ou que seja do santuário. Moisés fez o primeiro santuário no deserto, Êxodo 25:8, para que eu possa, diz Yahvé, habitar no meio de vós. Moisés construiu uma casa para Deus. Pensa comigo, irmão, em nome de Jesus. Olhem para mim. Moisés construiu uma casa para Deus morar, feito de lona. Naquele tempo não tinha as lonas, né, guerra, essas coisas todas. O que eles fizeram? Eles pegaram simplesmente e construíam de pele de animais. Pegavam uma pele e remendavam na outra, ia costurando, até fazer uma grande lona no deserto. O que é isso? É a casa de Deus. Mas de qual Deus tem tantos? Não, essa aqui é a casa de um Deus muito especial. É o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo quanto nele há. É um Deus que criou as galáxias, as milhões e milhões, bilhões de galáxias, de mundos, né? Os sistemas solares que são bilhões e bilhões e bilhões. Esta é a casa dele. Aí daí você tira o tempo da infância, meninice, menoridade. Como eles pensavam, entendiam, interpretavam a Deus. Aí nós temos que pensar isso. Não basta você falar, não, eu tenho a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Não, calma, a Bíblia, ela, embora acessível a todos, ela é complexa. Porque muitos dizem, não, temos que seguir a Bíblia. Inclusive, sabe, agora está uma discussão até entre pessoas grandes aí, não sei se vocês chegaram a ver, acerca dessa questão. Nós devemos seguir a Bíblia ou seguir a Cristo? Tinha uns pastores aí de renome na mídia social do povo discutindo isso. A quem nós seguimos? A minha pergunta, se eu tivesse fazendo parte do debate, não estava fazendo parte, seria só uma, para aqueles que dizem que seguem a Bíblia. Você segue a Bíblia? Sigo. Devemos seguir a Bíblia? Devemos. Mas você segue. Se ele falar que segue, aí você abre lá em Gênesis capítulo 9, versículo alguma coisa, logo ali no início, em que Deus fala para Noé assim. É a Bíblia, não é? Gênesis 9 é a Bíblia? Ou é o quê? É o Corão. Gênesis 9. Aí Deus diz, olha, aquele que matar o homem, ou aquele que matar um homem, pela vida do homem, ele dará a sua própria vida. Ou seja, pena de quê? Pena de morte. Você segue a Bíblia? Você segue a Bíblia? Você vai, não, isso aí é coisa da lei de Moisés. Não, a lei só vem a partir de Êxodo 18. Aqui é um período ainda anterior à lei. Você segue a Bíblia. Se você segue a Bíblia, você vai ter que seguir toda ela. Você não vai dar conta, você vai ficar biruta, louco. Você vai parar no hospício. Até porque a Escritura, na sua complexidade, ela própria se vê, se percebe enquanto relativa no tempo. Quando ela vai dizer, olha, isto aqui era para um tempo passado, não é para nós hoje.
ela própria vai dizer que a lei de Moisés passou, que a lei cerimonial passou, vai dizer que a lei moral, embora seja uma lei mestre, né, no Antigo Testamento, ela agora já não mais existe em formas de mandamentos carnais, ou que seja de mandamentos escritos em tábuas de pedra. Se há algum mandamento na nova aliança, no novo tempo, esses mandamentos eles são inscritos no coração e na mente daquele que creu. Ou seja, é algo espiritual, não é algo que se possa apalpar. Então, observem que Moisés fez lá o tabernáculo, a casa de Deus. Depois, ao entrarem na boa terra de Canaã, mais especificamente em Jerusalém, Salomão construiu o primeiro templo. Mas Salomão, num vislumbre da verdade, ainda que vivendo na época da adolescência da humanidade, mas no momento teve lá um lampejo de revelação nele, e na sua oração de dedicação do templo ele falou assim: ó Deus, sabemos que tu és tão grande, e que sendo tu tão grande, nem os céus e nem o céu dos céus podem te conter, que dirá esta casa que te oferecemos a ti? Ele entendeu isso, mas foi só um lampejo, como um clarão de um relâmpago que vem, mas que vai embora rápido e as trevas voltam. E aí o povo continua. Aquele templo então foi destruído na época do cativeiro babilônico. Segue-se então que com o retorno dos judeus do exílio babilônico, voltaram eles a reconstruir o templo. No tempo de Josué, não Josué, ajudador de Moisés, mas Josué sacerdote, da época pós-exílica, no tempo de Zorobabel, reergueram o templo. Ainda por volta das últimas décadas antes de Cristo, ele foi reformado, restaurado por Herodes. Aí vem Cristo e encontra aquele templo, naquele tempo, um mega templo. Se hoje houvesse o templo em Jerusalém, ele não chegaria aos pés do templo do Brás. Não chegaria, o templo do Brás é um templão. O templo de Jerusalém era um mega templo para a época. Mas Jesus chega lá, encontra aquela casa cheia de cambistas, cheia de falsos pastores, enganando o povo, roubando o povo, tomando do povo, vendendo ovelha, vendendo pomba, trocando dinheiro, transformando as coisas espirituais numa profanação. Jesus com uma ira santa, uma ira de Deus. Jesus com uma justiça santa, uma justiça de Deus, não humana. Ele entra e ele brada: não façais da casa de meu pai casa de negócios. Até aí, Jesus está ainda do lado de cá, falando numa visão ainda da infância. Logo os judeus lhe perguntaram: ora, com que autoridade você expulsa os sacerdotes, os líderes, os príncipes do povo? Faz aí um sinal, prova que tu tem essa autoridade divina. Aí Jesus responde com a maior simplicidade. Ele diz: basta que vocês destruam este templo, desçam-no abaixo, e eu, em 3 dias, o reconstruirei. Aí vem a mente dos homens materialistas, da religião materialista, da religião que não consegue ver outra coisa senão templos feitos de pedras, senão ofertas a Deus de cabrito, de bode, de ovelha, de carneiro, de touros, de vaca. Os mais ricos levavam uma vaca bem gorda para Deus no altar. Os mais pobres chegavam lá com a rolinha, aquele bichinho pequenininho. Os melhorzinhos levavam uma pomba, né? O outro levava um carneirinho, já estava de bom tamanho. Mas aqueles ricão levavam cada vaca, cada touro. E assim era no templo. Aí eles começaram a dizer: ora, mas esse Jesus não deve estar bom da cabeça. Ele não está certo da cabeça. Se em 46 anos esse templo foi reconstruído, se gastaram 46 anos com tantos trabalhadores, uma empresa
que foi contratada para poder reedificar o templo, gastou 46 anos, ele sozinho vai reedificar em 3 dias. O que eles não sabiam é o que diz o texto. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Ora, mas ele disse, destruir este santuário. E agora se referia ao santuário do seu corpo. E aqui se vê uma transição fundamental. Se você, meu irmão em Cristo, você, minha irmã em Cristo, você que é sincero com a sua fé, você que deseja ter um crescimento espiritual genuíno, verdadeiro, se você não, primeiramente, compreender essa transição e esta mudança, você nunca alcançará nenhum tipo de crescimento verdadeiro. Primeiro compreender, depois buscar a tal experiência daquilo que é verdadeiro. Qual que é o que eu devo entender? Qual é a transição? A transição de um templo material para o templo vivo, orgânico. Na verdade, aquele templo físico do Antigo Testamento, ele apenas apontava para o templo verdadeiro, para um templo superior, para um templo em realidade. Ora, e que nós vivemos em qual tempo? No tempo da menoridade ou da maioridade? Das sombras ou da realidade? E por que nossas mentes tanto ainda se apegam aos tempos antigos, dos templos, dos rituais, dos cultos, das cerimônias, das leis, dos sacerdócios que serviam a Deus por mãos humanas? Deixamos de transitar de maneira legítima para esse novo tempo, em que inaugura-se quando o templo físico, ele perde completamente a razão de ser, ele não terá mais nenhum significado, porque agora o que vai prevalecer neste novo tempo é o novo templo, que é o próprio homem. Quando Cristo se fez carne, João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne. E aí na sua Bíblia diz assim, e habitou entre nós. O verbo, não diz que o verbo habitou entre nós, mas que ele se fez carne, e agora é nesta carne, é neste corpo, é nesta humanidade que é orgânico, que é vivo, é que ele habitou entre os homens nesta humanidade. O que implica que a partir de então, da encarnação de Cristo, agora Deus não olha mais para o templo feito por mãos humanas. Deus não atenta mais, porque Deus fala, olha, este templo não é mais o templo das coisas físicas, e sim espirituais. Não é sem razão que o próprio Cristo, antes de morrer, foi chegando em Jerusalém, pela parte alta da cidade, de onde ele podia ver toda a cidade. Mateus capítulo 23, e é dito que Jesus chorou, e chorando disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e que apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês todos, debaixo das minhas asas, ou como a galinha faz com os pintinhos, acolher, quantas vezes? Mas vocês não quiseram. E sabe o que vai acontecer? Em verdade vos digo, que esta casa, falando do templo, ficará deserta. Tão logo ele disse isso, ele entrou em Jerusalém, passou pelo templo, e os discípulos que com ele estavam olhando, e lembrando das palavras, essa casa ficará deserta. Aquilo incomodou tanto o coração dos discípulos mesmo de Cristo, que não é possível, Jesus. Será que Jesus está certo do que ele está dizendo? Que essa casa ficará deserta. Quem é capaz de dizer que o templo de Deus, casa de Deus, cuja planta o próprio Deus deu a Moisés, ficará deserta? É quando então os discípulos meio como querendo mudar a opinião de Cristo. Senhor, vem aqui, dê uma olhadinha no templo. O senhor já percebeu a entrada do templo? Já percebeu aqui esses mármores do templo? O senhor observou a beleza desse templo? Diz a Bíblia em Mateus capítulo 24, os discípulos convidavam a Cristo para olhar o templo.
Como que dissesse, se o senhor olhar bem direitinho esse templo, talvez o senhor não vai dizer novamente que esta casa ficará deserta. Aí Jesus olhando para ele, sabe o que Jesus respondeu? Diz a Bíblia, saindo Jesus do templo. Olha a expressão, saindo Jesus do templo. Ele sai do templo e o seu ato de sair já é profético, porque ele dissera, esta casa ficará o quê? Deserta. Então agora ele vai saindo, para que a casa fique deserta, na representação da sua saída. E ao sair os discípulos chamavam o Senhor, volta, olha o templo direitinho. Dê uma olhada por dentro, por fora, as mobílias, os materiais, o ouro aqui empregado, quanto trabalho, quanto arquitetura. E Jesus saindo, não olhava para trás, apenas respondia, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Esse ato profético é, acabou. Vamos transitar para um novo tempo. Vamos embora largar essas coisas materiais, físicas, e vamos atentar para uma verdadeira espiritualidade, um verdadeiro relacionamento com Deus no Espírito. Por isso que o texto vai dizer que Cristo agora dizia, destruir esse santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Em outras palavras, o santuário agora é vivo e orgânico. E quando nós lemos então o restante do Novo Testamento, vamos encontrar abundantemente tanto as epístolas do apóstolo Paulo e de Pedro, dizendo acerca de um novo templo, agora no novo tempo. E que templo é este de que fala a Bíblia que é novo? Que agora existe em realidade. Aí ele vai dizer com toda clareza que Cristo é a pedra de fundamento, é o alicerce, onde os crentes, os que creem no Evangelho, agora são o quê? Edificados. Paulo disse, eu como prudente construtor, lancei o fundamento, que é Cristo. Agora vocês serão edificados e vão edificar sobre este fundamento. Ou seja, agora não somente o Cristo encarnado de Deus, morto, ressurreto, glorificado, porque é na ressurreição que ele levanta esse templo. Quando ele diz, destruir este templo, significa, vocês vão matar esse templo, eu vou morrer, mas com 3 dias haverá a ressurreição. Na ressurreição, eu vou reerguer este templo, agora em glória, a glória da ressurreição, a glória de uma nova vida, a ressurreição que dará início a um novo tempo. E agora, eu que sou a base desse templo, agora é um templo coletivo, onde todos os que creem serão edificados num grande edifício, numa grande casa, num grande templo de Deus. Pedro vai dizer na sua epístola, e todos nós, ou e todos vós, como pedras que vivem. Gente, olha que coisa maravilhosa. Pedras que vivem, sois edificados uma casa espiritual. Já imaginou, os irmãos, quando todos nós ganharmos essa consciência de que nós somos um templo vivo e orgânico de Deus? E começarmos a caminhar agora com um novo entendimento acerca da verdade. Agora, eu reconheço que não é tão simples e tão fácil nós abandonarmos o conhecimento antigo para assumirmos uma nova consciência. Isso porque nós somos, não o que somos, nós somos aquilo que nos fizeram ser. Nós somos o produto, não somente de uma era, mas de todas as eras que vieram antes de nós. O homem, quando ele gera um filho, ele transmite, ele passa as informações da sua consciência para aquela prole, que já vai crescer com uma consciência caída, porque foi transmitida pelos pais, e agora essa consciência caída vai se desenvolver num ambiente de consciências caídas, e agora tem todo um contexto suficiente para que ela, no futuro, seja tanto quanto em frutos e ações, as consciências anteriores. E nós então temos um modo de ver, de pensar, de sentir, de interpretar, de servir a Deus, que deve ser destruído, abandonado.
E essa transição ela não acontece sem tumulto, sem dificuldade, sem conflitos. Porque logo você vai ter que abrir mão de muitos conceitos. Conceitos antigos que você julgava serem verdadeiros e aí não são. Você vai ter que agora reaprender a servir a Deus por conta própria. Aprender a caminhar a vida cristã com seus próprios pés. Porque até então, quem falava o que você deveria comer era quem? O pastor. Quem falava o que você deveria vestir era quem? O pastor. Quem falava o que você deveria ver, ou ouvir, ou cantar, era quem? O pastor. O pastor, mas e qual o papel dos pastores então? Você está então tirando todo o papel deles? Não. Eles têm o papel de ensinar a verdade de Deus coletivamente. O pastor, ele pastoreia, é verdade? Senão não seria pastor. Mas não é um pastoreio como quem se intromete na vida alheia para definir a sua vida. A forma de pastorear das Escrituras apresentadas é quando se ensina a verdade. Nós agora estamos sendo pastoreados neste momento. Esses ensinamentos na verdade, todo o pastoreio, o ensinamento, para que você dele se aproprie e caminhe. O grande problema foi que quando a igreja decaiu, quando Constantino entrou na igreja e assumiu a igreja e cristianizou a igreja, ocorre que então ele tinha que manter o poder nas suas mãos, o poder de Roma. E como fazer? Se começar a pregar e a ensinar na igreja que cada pessoa é um sacerdote de Deus. E que, portanto, se você é um sacerdote de Deus, você tem livre acesso a Deus diretamente pelo Espírito, no seu Espírito, e você não precisa de intermediário. Isso não tira o poder dos homens ou não tira? Ora, então ele não podia fazer isso, então logo ele trouxe do paganismo e do judaísmo a figura de quem? Do sacerdote. Porque lá no Antigo Testamento, só a tribo de Levi, sobretudo os da casa de Arão, eram quem? Os sacerdotes. Os representantes do povo diante de Deus e de Deus diante do povo. E essa figura sacerdotal também havia no paganismo. Então traz a figura do intercessor, do medianeiro, do intermediário. Aquele que tem nas mãos o poder de sacralizar as coisas. Se o pastor batiza, você está batizado. Mas o seu vizinho que é cristão te batizar, o batismo não valeu, porque o seu vizinho não é sacerdote. Olha a maneira de segurar e manter as pessoas. De onde vocês vieram, das igrejas de onde vocês vieram? Somente quem podia realizar o batismo nas igrejas evangélicas? O membro podia batizar? Tinha que ser o pastor? De onde vem isso? Agora você imagine no dia do Pentecostes. Quantos se converteram e quantos foram batizados? 3.000 aproximadamente. Imagine se só os 11 apóstolos tivessem autoridade de batizar. 3.000 pessoas numa fila e 12 batizando. 11 batizando, muito bem. Que tanto tempo demoraria? Então, como é que certamente deve ter acontecido? O que saía da água já pegava o outro. O que ia sair já pegava... Com meia hora estavam os 3.000 batizados. Porque todos são sacerdotes. Porque todos têm acesso a Deus. Porque todos estão numa mesma posição em Cristo. Todos santificados em Cristo. Aí então a igreja romana, ela, para manter o poder e o controle, estabeleceu esse papel. Quando veio a reforma, ou melhor, o movimento protestante, que veio a se consolidar, de fato, de verdade, nas igrejas reformadas, o que deveria ter sido feito? Abandonado todo o ensinamento judaico cristão, no sentido histórico da coisa, e voltado às Escrituras para poder estabelecer os princípios desse novo tempo, nesse novo templo, nesse novo relacionamento. E dizer, olha, todos são sacerdotes,
A igreja de Cristo é um reino de sacerdotes. Mas não, a igreja reformada continuou com a figura do sacerdote. Por incrível que pareça. Vieram depois os evangélicos, pentecostais, e já que eles então tinham o que os outros não tinham, o quê? O Espírito Santo derramado. Não deveriam eles enxergar também e tirar essa figura do sacerdote ou não? Mas não. Estava, a semana retrasada, tem uns 15 a 20 dias, não mais com um mês, na televisão, um pastor justificando para um repórter, mais precisamente para o Roberto Cabrini, dizendo que é legítimo que o pastor receba dízimo, porque a Bíblia diz que os dízimos pertencem aos sacerdotes. Portanto, o pastor pode receber dízimo do povo. Faltou alguém para dizer, mas vem cá, os irmãos não são sacerdotes? É só o pastor que é sacerdote? Quem foi que disse para você? Fica aí uma pergunta para o maior teólogo do mundo que vai assistir essa mensagem. Fica aí para responder, quem quer que seja o Papa responder. Para o Malafaia responder. Quem mais? Para o Chapéu responder. Quem mais? Para o Macedo responder. Quem mais? Deixa esse homem quieto, pai. Esse homem é uma piada. A gente não tem que colocar os humoristas aqui, não. Se bem que a maioria é, né? Mas para quem quer que seja? Para um pastor reformado, pelo amor de Deus, responder. Onde na sua Bíblia, no Novo Testamento, diz que o pastor, ou meia dúzia de pastores, numa assembleia de centenas de pessoas, somente eles são sacerdotes. Onde se diz isso na sua Bíblia? Novo Testamento, não vai para o Antigo, não vai resolver. No Antigo era assim, de fato. No Novo Testamento, o templo é vivo, o templo é orgânico, são pessoas vivas. Não que agora eles receberam a graça de ter Deus habitando nelas, como se outrora não tivesse. Não. Mas porque agora o entendimento acerca dessa habitação de Deus está aberto. Agora nasce uma nova consciência. Novo nascimento não é nada mais, nada menos do que o despertar de uma nova consciência acerca das realidades divinas. Tanto é verdade que quando você lê, nós vamos chegar lá em João capítulo 3, não chegamos ainda. Quando Cristo, ao falar sobre o novo nascimento, sobre a regeneração, ele fala no primeiro momento, capítulo 3, versículo 3, dizendo: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, o novo nascimento traz em primeiro plano a visão, porque outrora não se podia ver. E agora que eu vejo, aí diz no versículo 5, se não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E esse entrar certamente não é entrar em algum lugar onde outrora não estivéssemos, mas é agora você viver a experiência, estando o seu coração, sua mente, sua consciência integrados nessa casa de Deus, nesse reino de Deus, nessa unidade com Deus. Há um texto extraordinário que eu gosto muito, João capítulo 14, versículo 20. Jesus, ele fala umas palavras tão maravilhosas. E olha como isso quebra com a gente, né? Como isso me quebrou. Na medida que eu vi essas coisas, foi me quebrando, me destruindo. E eu não tinha outro caminho. Ou eu me apegava aos dogmas pré-estabelecidos e ficava ali segurando para não avançar no tempo. Ou então eu tinha que falar, não, vamos abrir mão. Larga esse trem, vamos para as realidades. Porque Jesus Cristo, antes da sua morte, e portanto, ou por conseguinte, antes da sua ressurreição, e dentro das teologias acadêmicas e departamentalizadas, a regeneração só ocorre depois da ressurreição de Cristo. Sim ou não? Josué, o senhor que é o mestre dos magos, não, o mestre da lei, né? Não é verdade? Ei, segundo as teologias departamentalizadas, alguém não pode ser regenerado senão depois da ressurreição de Cristo. Mas ele fala isso antes de morrer e, por conseguinte, antes de ressuscitar. Ele diz, olha, naquele dia, então ele se refere à ressurreição.
naquele dia, vós conhecereis. Opa! Então ele diz que é nessa experiência da ressurreição, e portanto, a mim e a você, se refere à experiência do novo nascimento. É quando se nasce de novo, que você então compreenderá. Não diz que você vai adquirir algo, no sentido de receber algo, mas vai ser aberta a sua compreensão. João 14, 20. Naquele dia, vós conhecereis uma coisa. Vocês saberão de algo que já é, mas que vocês não podem ainda perceber. É preciso que os olhos se abram para entender. Isso só acontece quando você ressuscita com Cristo. Naquele dia vós conhecereis. Naquele dia vós sabereis uma coisa, que eu estou no Pai. Naquele dia vocês vão ter essa clareza de que eu, diz o Filho, estou no Pai, e que o Pai está em mim, e que eu estou em vós. Não diz e que eu estarei, mas que eu estou. Vocês, hoje eu estou em vocês, mas vocês não sabem disso. Vocês não têm essa consciência dessa realidade, desse fato. Permita-me perguntar algo para os irmãos, se os irmãos não concordarem, não precisa concordar, mas pelo menos que os irmãos reflitam acerca disso. Discute-se muito sobre o reino de Deus. Nós vamos conversar muito isso em João capítulo 3. Mas discute muito sobre o reino de Deus. O reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Sim ou não? Entrar no reino de Deus, fazer parte do reino de Deus, ficar de fora do reino de Deus. Tudo isso. Mas como nós fomos treinados a pensar dogmaticamente, nós não pensamos organicamente, na matéria ou na esfera do ser. Pensamos na matéria do acontecer. Onde é que é o reino de Deus? Aí Jesus vai dizer num dado momento, não vem o reino de Deus. Acorda, pessoal. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Vocês estão querendo encontrar o reino de Deus? Estão achando que ele está aqui, na QI 4, lote 23? Ou que esteja no Brás? Ou numa catedral, num plano piloto? Numa capela? Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo acolá. Por que não dirá isso? Simples, porque ele está dentro de vós. Ou numa outra tradução, não diferentemente dessa, mas numa ampliação extraordinária, o reino de Deus está no meio de vocês. Ora, Jesus, ele está no meio ou está dentro? Ora, ele está dentro ou está no meio? Porque se está dentro de mim e está dentro do Jailson, nesse espaço entre eu e ele não há reino de Deus? Nesse intervalo geográfico não há reino de Deus? Ora, se você disser que existe um espaço em todo o infinito em que não haja o reino de Deus, porque você considera que o reino de Deus é um lugar, ou uma pessoa, ou um grupo, especificamente falando, então você vai dizer que Deus não tem a sua soberania em todos os lugares. O que é o reino de Deus, senão o governo de Deus? Estou errado? A pergunta que eu farei para os irmãos é, existe algum lugar em todo ou em todos os universos em que não há o reino de Deus? Aqui não há o reino de Deus. Ou seja, aqui não há o trono de Deus. Melhor ainda, aqui não há a autoridade de Deus. Aqui não há o governo de Deus. Existe algum lugar onde não haja o governo de Deus, irmãos? Alguém dirá, lógico que há. Alguém vai dizer. Porque se o reino de Deus está em todos os homens e em todos os lugares, por que há tanta miséria e morte, tanta desgraça sobre a terra? Onde está o reino e o governo de Deus? Ora, a mesma pergunta eu faço para aquele crente que diz que ele é o reino de Deus. E onde está na sua vida o reino de Deus? Ah, está em mim, eu sou o reino de Deus. E cadê? A pergunta eu devolvo, cadê? Como dois pastores discutiam essa semana passada, se o pecado
se o crente pode viver ou não sem pecar. Um dizia, pode absolutamente. E aí eles discutiram mais de 2 horas, e o outro não fez a pergunta fundamental. Qual? Tá bom, já que você acha que o crente pode viver sem pecar, você vive sem pecar? Se ele disser, eu vivo, eu não peco. Ele não vai dizer isso, que ele não está louco, ele não está maluco. Está maluco, pessoal? Ele vai, não, eu peco, eventualmente eu peco. Mas você está dizendo que você pode viver sem pecar e você ainda peca, então você peca deliberadamente? Então você não deve ser um cristão, porque você pode viver sem pecar de modo absoluto e você peca porque você é um deliberado. Então você merece as chamas eternas da condenação. Faltava só uma perguntinha básica, só para desmontar. O Jailson sabe que você que trabalha com uma sincronia, às vezes muito pequenininha, às vezes você tira uma pecinha, todas elas saem. Tem esse negócio? Tem uma que é fundamental, tirou ali, todas elas saem. Todas as sincronias. Então, às vezes, com uma pergunta, você desmonta o esquema todo. Então, a questão é, existe algum lugar... Alguém diz, é lógico, a fome está aí, a miséria está aí, o pecado está aí, a desgraça está aí, o mundo está aí. Isso não pode ser o reino de Deus. Eu diria, irmãos, o reino de Deus é a autoridade de Deus, é o governo de Deus, é a presença de Deus. Mas não é como um governo, como você imagina. Quando fala governo de Deus, você logo imagina o quê? Um governo em que alguém vai lá e impõe uma força e te obriga a fazer algo. Não é assim ou não é? Mas não é bem assim. O governo de Deus é o próprio Deus, enquanto aquele que no cosmo, em todo o cosmo, não somente gera para trazer a vida, ou trazer a existência, mas que a tudo embeleza. Existe uma lei divina. Quando você pega, por exemplo, uma flor, por mais singela que ela seja, como é que aquela flor pode existir e viver tão bela e tão maravilhosa daquele jeito, se não for a presença imanente do Eterno, que ali controla, embeleza, alimenta, vivifica, governa, traz a vida. De repente você pensa, não, daqui não sai nada, essa terra é tão seca, tão miserável, não sai nada, dali a pouco tem um tronco seco, aí vai saindo um rebento verde, novo. O que traz isso à vida, senão a presença imanente de Deus como governo, presente na criação? Agora, o problema das misérias não está na ausência do reino de Deus. Está numa consciência que não reconhece a Deus. E que ignora a Deus constantemente. E que, consequentemente, por não reconhecer e por ignorar, consequentemente não vive por meio desta vida. A condição nossa, como seres humanos e como cristãos e quanto sociedade, equivale àquele ramo de que Jesus falou em João capítulo 15. O ramo na videira. Só que sem mim nada podeis fazer. Quando o ramo se entende por individual, independente da videira, ele não pode fazer nada. Ele se priva do fluxo de vida, da seiva. Ele fica privado. Nós ficamos desconectados de Deus, não organicamente, porque isso é impossível. Haja vista que nele nós vivemos, nele nós existimos, nele nós movemos, existimos e vivemos. Como é que eu posso sair da presença de Deus, sair dele, se tudo foi feito nele, por meio dele e para ele? Agora, é na minha consciência que eu simplesmente ignoro e às vezes rejeito e não quero viver por meio de Deus. Eu não quero ser aquele que levanta todos os dias e respira e confessa e declara e adora o Criador por dizer: Senhor, eu só posso respirar
porque eu estou em ti. Essa resistência, porque nós confiamos em nós mesmos, porque nós fazemos do nosso braço mortal a nossa força, porque confiamos na nossa capacidade moral, até para ir para o céu, como dizem os crentes evangélicos. Eles querem confiar na sua força moral e ética. Você não vai para o céu porque você faz isso. Eu vou para o céu porque eu faço deste modo. Não é assim que eles dizem? Olha como a confiança está naquilo que a própria pessoa faz e realiza. Ao invés de simplesmente reconhecer. Aí confiamos no nosso dinheiro, no nosso corpo, nossa saúde, no nosso vigor. E não sabemos que nós não temos nada, porque tudo vem dele. Por esse motivo foi que Jesus, ele foi saindo ali do templo, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Aí muitos começaram a falar: ai, cremos em Jesus. A multidão foi crescendo. De 12 foi para 20 discípulos, de 20 foi para 40, de 40 foi para 50. E os discípulos mais os primeiros foram ficando animados. Jesus, você está vendo quantas pessoas estão vindo e quantas estão crendo, que maravilha. Daqui uns dias nós vamos ser 5.000 discípulos. E Jesus, sem sorrir, sem manifestar nenhum tipo de alegria ou entusiasmo, falou: não, eu não confio nessas pessoas. O que é isso, Jesus? Você não pode falar assim? Não, eu falo porque eu conheço o que é a natureza humana. O homem precisa, para se libertar dessa natureza da qual Cristo desconfiou, porque é uma natureza caída, é um coração caído, é um coração enganoso. Para o homem se livrar dessa natureza da qual Cristo suspeitava e desconfiava, leia na sua Bíblia o versículo 24 ou 23. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que ninguém ou de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Para nós nos livrarmos dessa natureza da qual Cristo desconfia e não se dá, e não se entrega, é preciso que nós apenas reconheçamos, desenvolvamos uma nova consciência a partir de novos paradigmas. Nós temos que reconstruir os paradigmas. Os irmãos querem saber onde foi o meu maior empecilho para transitar de uma visão espiritual para outra superior? Eu falo de visão, de compreensão. Na minha trajetória chegou um momento que eu me esbarrei num ponto. E quando eu parei desse ponto, eu não dava conta mais de dar um passo à frente. Enquanto eu não destruí um paradigma que eu tinha, nada podia desenrolar no entendimento da verdade. Sabe qual é? Deixa eu contar algo para os irmãos, que eu já falei alguns dias, mas é propício o momento. Eu sempre fui um homem crédulo, uma pessoa crédula. Eu sempre fui crente no sentido da palavra, crente. Nasci crendo e cresci crendo, acreditando. E na maior parte da minha vida humana, dos 42 anos de idade que eu tenho, eu dediquei ao Evangelho. Todavia, quando eu entrei numa fase de bastante estudo, eu fazia parte de uma igreja chamada Adventista do Sétimo Dia. Quando eu comecei a ver um tanto de coisas que estavam equivocadas no entendimento, eu não podia permanecer calado. Tem gente que consegue ficar anos e anos numa congregação sem concordar com o ensinamento e fica lá, ouvindo. Deve ter outros motivos para estar lá. Eu só tinha um motivo, a verdade. Quando eu entendi que a verdade não estava lá, no sentido de que a verdade, pelo menos, não era naquele formato apresentado, que eu devia avançar para uma compreensão melhor da verdade, avançar um degrau, eu não podia mais continuar. E assim passei para um outro lugar. E olha que para ir para a Adventista eu tive que também vencer o problema da Assembleia de Deus, onde eu nasci.
Então, cada transição era a compreensão de algo. Mas, até que veio esse ministério, e há alguns anos, não muitos, mas há alguns anos, nesse ministério, eu estudando a palavra, estudando as escrituras, estudando, lendo livros e pesquisando e orando e meditando e refletindo. E às vezes eu pego num negócio para pensar e eu não largo aquele negócio. Enquanto eu não entender por todos os lados aquilo, eu não paro de meditar e de refletir e de considerar e de colocar à prova. Mas chegou um momento em que eu me vi numa situação muito difícil. A minha fé estava assim num fiasco. Sabe o que é um fiasco? Eu me senti na beira de um precipício. Eu falei, agora eu vou cair. Eu não tinha onde me segurar, não tinha parede ao meu lado, não tinha ninguém perto de mim. Ninguém sabia o que passava na minha cabeça, no meu coração. Eu aqui pendurado nesse abismo, quase só com o calcanhar segurando e o barranco querendo romper. Aí num desespero, eu fiz uma oração a Deus. Falei, Senhor, Tu és Deus, eu sou uma criatura, então não tenho o que comparar. O Senhor me conhece, por dentro, por fora, de todo jeito, misturado, do avesso, o Senhor sabe de tudo. E eu vou dizer uma coisa para o Senhor, ou o Senhor vem aqui, me tira desse abismo, ou eu não tenho condições de mim mesmo de me livrar desse abismo. E aqui foi quando rompeu-se um paradigma, para eu me sentir com os pés firmados numa rocha. Sabe aquele Salmo 40 que diz que o salmista estava no lodaçal e Deus o tirou da lama e firmou os pés sobre uma rocha? Foi basicamente isso que eu senti. Mas pelo rompimento de um paradigma somente, que é o mais difícil. E eu vou falar qual paradigma é esse. Qual é a sua compreensão do que é Deus? Enquanto você tem a ideia de Deus como homem, a projeção, que é a sua própria projeção humana, por que que existem muitos deuses? Pastor, onde? Na Índia ou aqui no Brasil? Não, no Brasil. Aqui está Guatinga. Muitos deuses aqui, nunca vi. Está falando das imagens de escultura? Não, Deus, Criador. Tem muitos. Por exemplo, tem o Deus dos TJs, não tem? Que é o mesmo adventista? Não. Eles são diferentes. Porém, ambos são ditos e proclamados como Criador. Aí um fala, o seu está errado, o meu que está certo. Aí vai aquela discussão. Aí não tem um Deus assembleano que pega a alma de um jovem de 15 anos que morreu numa bala perdida, no meio de uma favela, num tráfico de drogas, e joga a alma dele para queimar por todas as eternidades sem fim, num tacho de fogo, com um capeta cutucando ele com fogo, com um ferrão, sem nunca parar. 15 anos por toda a eternidade. E não basta o fogo, vem o garfo. Não basta o garfo, vem o enxofre. Não basta o enxofre, vem um grito gemendo das almas penadas no seu ouvido. E quando acaba, nunca. Não tem esse Deus, não tem? Aí tem, cada um tem o seu Deus, não são muitos. Por que existem vários deuses? Todos ditos Criador. Porque cada grupo, com seus afins, projetam o próprio Deus das suas próprias pessoas. Ou seja, eu crio um Deus à minha imagem e semelhança. Aí, enquanto eu não abrir mão desse paradigma, desse Deus mau, cruel, egoísta que sou, para contemplar Deus na sua mais pura beleza, ainda que meus olhos não podem vê-lo na sua mais pura beleza, mas o máximo que eu puder ver, se você não abandonar o paradigma desse Deus humano, que faz seleção de pessoas, que ama mais um do que os outros, que dá riqueza para um e miséria para o outro, enquanto você não abandonar tudo isso,
para contemplar o único Deus na pessoa do seu filho, você não tem condições de contemplar a verdade na sua essência. Então, o desenvolvimento de uma nova consciência significa o desenvolvimento, primeiramente, numa nova forma de ver, numa nova forma de entender. Para tanto, você vai ter que deixar as tralhas todas da religião para trás e começar a buscar o entendimento espiritual das coisas. Sentido espiritual e não sentido material. Sempre espiritual. Como que as coisas acontecem espiritualmente? Exemplo bem prático, já estou encerrando. Quero acabar 8h30, que é o horário nosso. Nós estamos começando agora a reunião às 18 horas, tá, amados? Como foi hoje. Queremos permanecer nesse ritmo para a gente poder resolver um problema antigo. Bem, mas uma questão muito simples de se entender como você transfere para o espiritual as coisas que são de fato espirituais, é que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Não diz? Então ela está nos tirando das questões o quê? Materiais. É contra principados, potestades, forças. Onde? Nas regiões celestiais. Daqui a pouco está lá o crente pentecostal lá fora da casa dele, porque ele estava brigando com a mãe. Aí ele lembrou do versículo, opa, não é para brigar com a mãe, é contra o principado, vai para fora e começa a jogar palavras contra os principados, onde? Ele não continua no plano material? Como se eles, os demônios, estivessem lá em cima. Ele cá embaixo. Vocês, seus caídos, eu vos repreendo. Ele não sabe que eles todos estão aqui dentro dele. No coração dele. Dominando suas paixões, suas vontades, seus desejos. Ele não sabe que o reino das trevas não é um lugar, mas é o conjunto de consciências que ignoram a Deus, que ignoram a verdade, que não querem, que rejeitam, que são egoístas, que são más, que são perversas, que querem viver o seu próprio reino, por isso são das trevas, porque se afastaram da luz, ele não entendeu. Aí ele vai lutar contra as nuvens do céu. Passa um avião, o indivíduo olha, coitado, está achando que os demônios estão aqui em cima. Então ele transfere. Eu já vi crente orar e pegar sandália havaiana para bater no demônio. Aí ele pegava a sandália e tacava na parede. Pá, o que foi isso, irmão? O que aconteceu? Demônio. Não entendeu. Não sabe o que a Bíblia chama de mundo. Não ameis o mundo. Aí a pessoa deixa de amar a família, porque a família não é crente, é mundo. Aí deixa de amar a avó, porque a avó, coitada, é católica, é idólatra, porque não entendeu, nunca foi ensinada, nunca teve a chance. E ela deu tudo o que ela tinha naquele conhecimentozinho que ela podia ter, porque foi enganada, era analfabeta, não tinha leitura, viveu no interior de idolatria, agora está com 92 anos, não entende mais nada, é surda. O neto quer pregar para ela e ela, meu filho, vovó não está entendendo nada, meu filho. E porque ela não aceitou a Jesus, porque essa visão material de que aceitar Jesus é levantar a mão dentro de uma igreja evangélica. É tudo material, é tudo formal. Ele não entende que essas coisas acontecem no coração das pessoas. Tem gente no hospital, está lá o cara de coma. Você aceita Jesus, se aceita, faz um sinal, pisca, mexe um dedo. Eu vou pegar a sua mão, se você apertar um pouquinho, eu vou entender que você está dizendo que aceita. Gente, pelo amor de Deus, nós temos que vencer essas coisas. Aí depois sai de lá e fala, o fulano piscou. Eu perguntei se ele piscou com sinal que queria aceitar Jesus. Outro, não, eu peguei na mão dele, ele fez assim, pouquinho, mas foi. Não. Ganhei mais um para Jesus. Eu estou dizendo, pessoal, que não está longe de nós, esse povo. Está aqui do meu lado, a irmã Vera. Mas a irmã Vera não conta, sabe por quê? Que na primeira vez que eu a vi, primeiríssima, ela entrou assim, tinha uns tamancão, ela era gorda,
Hoje tá magro, ela era gorda, tô mentindo, Vera? Gordo, uns tamancão, batia o pé assim, falou assim, se você vier me falar de eleição e degeneração, eu vou embora agora. Primeira palavra que ela me deu, quando me conheceu, nunca tinha visto. Falei, pô, então você pode voltar. Ele falou assim, só de raiva eu vou ficar. Falei, pois fique, tá aí até hoje. Amados, vamos avançar? Que tal nós começarmos a desenvolver essa consciência da verdade? Entender que nós somos templos do Espírito Santo, ou coletivamente somos o templo do Espírito Santo, e que todas as batalhas e lutas e verdades acontecem no âmbito da nossa consciência em relação ao que Deus é, ao que nós somos e ao Deus que está presente na criação, e nela se manifesta, como diz o apóstolo Paulo, que os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder e a sua própria divindade se manifesta e se revela nas coisas criadas. Vamos começar a desenvolver isso? Amém? A igreja está convidada, em nome de Jesus, a orar nesse sentido, buscar isso e nos empenharmos na compreensão das verdades e na experiência das mesmas.